Jesus, olhando para ele, disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, vocês só querem atirar pedra porque é ela que está aí. Se fosse a tua cabeça, teria o mesmo fervor para jogar pedra? Eu dei esse tempo para você encontrar Salmo de número 139. Você que encontrou, diga: eu achei. Jovens santos que vão morar no céu, a partir do verso 23, assim está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu peço toda a sua atenção agora. Glória a Deus. Isto, me encare bem dentro dos meus olhões, desse jeito assim. Eu tenho certeza que todos nós que estamos sentados aqui dentro conhecemos que talvez estejamos vivendo um dos últimos momentos da igreja na face da terra. Por onde eu passo, eu tenho dito isto com toda a veemência. Ao observar os sinais que têm se apresentado diante de nós, nós podemos ter a consciência de que a última trombeta está tão perto de tocar. E talvez nesse último tempo Deus tenha acendido a igreja através do Espírito Santo da sua palavra, para que a igreja tenha consciência de que um avivamento, e que se assim nós desejamos isto, só pode acontecer no mundo ou no Brasil, se antes acontecer em cada um de nós. Quando eu olho para esse Salmo 139 e não estou com pressa de montar esse pensamento nos vossos corações, eu posso ver que pelo último versículo, versículo 24, o salmista pede um avivamento nele mesmo. Ó Senhor, vê se há em mim algum mau caminho, e se em mim houver algum mau caminho, guia-me pelo caminho eterno, ao caminho eterno. De fato, vocês podem ver um virar de chave, um virar de pensamento, um gatilho na mente do salmista. Senhor, se algo tem me levado à destruição, por favor, arranca-me deste caminho e guia-me pelo caminho da vida, da eternidade. Nem que para isso doa, nem que para isso o Senhor tenha que fazer aquilo que lhe apraz. Eu digo isso a vocês porque o salmista não está pedindo para mudar o caminho de uma nação, não está pedindo para mudar o caminho de uma igreja, de um povo, do mundo. Ele está falando dele mesmo, juventude. Existe um segredo dentro do porquê ele está pedindo mudar de mentalidade, de caminho a ele mesmo. Um avivamento não começa de fora para dentro. Eu sempre digo isso, sempre começa de dentro para fora. É por isso que antes de Deus fazer no mundo, Ele faz dentro da igreja. E antes de fazer na igreja, faz dentro de cada um de nós. Então primeiro é individual, para depois em um coletivo. E num coletivo para ser nacional. E se Deus quiser, de um nacional para um mundial. Então primeiro em mim, depois em nós, e depois de nós num estado, numa nação, e depois de uma nação num país inteiro, e depois deste país na terra inteira. Então se nós queremos que Deus faça algo e sacuda esse povo neste último tempo chamado Brasil, antes devemos entender o que está dentro desse versículo. Senhor, Senhor, antes de tu mudar a terra lá fora, nós entendemos o que está escrito dentro da sua palavra. Senhor, faz primeiro em nós, purifica primeiro em nós, santifica primeiro em nós, levanta primeiro em nós, para depois o Senhor fazer neles. Isso aqui que eu estou falando a vocês não é da boca para fora. A própria Bíblia nos induz a falar: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o Brasil, não é a terra, não é quem está lá fora, não é quem está na mão do diabo. Se o meu povo que está aqui dentro da Liderar Nordeste, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, e já que começou primeiro em vocês, perdoarei o seu pecado, e depois eu saro a sua terra lá fora. Então sarar de terra lá fora tem a ver com o que Deus faz aqui dentro. E é por isso que nós nos reunimos aqui esta noite. Eu acabei de falar a vocês que nós estamos diante de um dos últimos momentos da igreja na face da terra. E é precedido por nós dentro da Bíblia, da palavra. E quem dera tu nunca mais esquecesse isso que eu vou falar agora. Que o anticristo há de se apresentar em carne. Só que, antes de se apresentar em carne,
ele já tem se apresentado em ideologias e pensamentos. É por isso que a palavra de Deus diz que anticristo não é apenas um que se apresenta em carne, mas existem vários anticristos, ou seja, pessoas que se fazem pequenos anticristos. E juventude, como é que alguém se faz um pequeno anticristo? É alguém que se coloca contra tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então nós percebemos que anticristo não é só alguém que se apresenta em carne. Pequenos anticristos são todos aqueles que se esvaziam disto e se enchem da mundanidade ou da ideologia mundana. Eu tenho um pensamento que eu compartilho muito com a juventude quando estou ensinando eles lá na igreja. Eu compartilho com vocês aqui agora. É como se nós fôssemos uma esponja. E eu sei que vocês já lavaram louça em casa, vão entender o que eu vou colocar antes de entrar de cabeça em Salmo 139. Quando você vai lavar louça, a esponja está seca, ela tem um tamanho. Mas quando você coloca ela embaixo de uma água, ela absorve toda aquela água. Ela tende a inchar, inflar, aumentar de tamanho. Ela não aumenta de tamanho porque existe acréscimo de esponja. Ela aumenta de tamanho porque pega algo do lado de fora e coloca por lado de dentro. Então é algo exterior que está alargando ela do lado de dentro. E não é pecado ter algo de fora me alargando do lado de dentro. A pergunta é: o que é que está me alargando do lado de dentro? Porque se eu pensar que essa água que me alarga é uma água suja do mundo, então vou começar a perceber que cada ideologia e pensamento do anticristo que tem germinado na geração atual e com o advento da internet tem se multiplicado de maneira tão forte, poderosa, se cultivado no coração da geração atual. Então nós percebemos que a geração atual é como uma geração de esponja inchada, de algo que não presta. E quando Cristo quer mudar a vida de alguém, ou uma geração, ou uma igreja, ou uma nação, Ele não acrescenta uma água nova, sem antes espremer a esponja para tirar a água velha. Aqui que dói, aqui que dói. O que dói não é encher, o que dói é espremer para esvaziar, para encher de algo novo. Se eu estou falando a vocês que não é pecado eu esticar, inflar, inchar, eu estou dizendo isso debaixo da palavra de Jesus, grandão da Galileia. Vai reclamar com ele, porque quando ele diz de fermento de fariseu, o que ele está dizendo é: não é pecado vocês incharem, não é pecado vocês crescerem, mas o que é que está fazendo vocês crescerem? Porque se eu botar fermento dentro de um pão e lançar no fogo, tem fogo, tem pão, só não tem acréscimo de massa. É o fermento que faz o pão crescer. Jesus aponta para os fariseus e diz: não usem o fermento deles para crescer, porque esse fermento é vazio. Ou crescer com quem então, Jesus? Quando você continua lendo a palavra de Deus, e eu estou gostando do teu olhinho arregalado me olhando, tu continua vendo que Jesus vai espremer e exprimir mais à frente acerca de vinho dentro do odre, sim ou não? Eu sei que você sabe o que é odre. Odre, juventude, não é um vaso de barro. Odre é como se fosse um recipiente feito de couro de animal. Eu sei que tem as moças e os varões aqui. Eu sei que os varões gostam de usar sapato de couro e as moças gostam de usar saia de couro e bolsa de couro, sim ou não? Então todo mundo aqui entende que quando o couro está novo, ele tem maleabilidade, ele estica, ele se move. Mas havia um couro velho que resseca, você dobra ele, ele quebra, dobra ele, estilhaça. Era isso que Jesus estava falando. Se ele coloca vinho para o lado de dentro, o vinho novo que ele coloca é um vinho que ainda não fermentou. Então vinho velho é um vinho que fermenta e não cresce mais. Vinho novo é um vinho que entra, mas ainda vai crescer porque vai fermentar. Olha a cabeça e a mentalidade de Jesus. Se eu colocar em vocês o que vocês estão me pedindo, e vocês tiverem a mentalidade, ou forem um odre velho que não se adapta ao que está do lado de dentro, quando o meu vinho entrar, ele vai esticar você querendo ou não. E a tendência é: o que eu coloco dentro te faz crescer do lado de fora. E se você não deixar eu te esticar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, você vai rachar, vai arrebentar, vai ruir e não vai reter o que eu te dou. Então não seja odre velho, seja odre novo, porque de vez em quando eu vou te encher. E quando eu te encher, o que eu coloco dentro de ti estica, cresce. E o que cresce te faz crescer do lado de fora. Então não é tu crescer fora para depois crescer dentro. É o contrário. Você cresce do lado de dentro. E o que ele coloca do lado de dentro te faz crescer do lado de fora. Quem entendeu isso que eu falei? Diga glória a Deus. Eu sei que tu pensou naquele versículo, não foi? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu achei tão lindo quando o pastor Valdomiro levantou e falou aqui: gente, nós temos que ocupar cargos nesta nação, porque é isso que Deus quer de vós. Deus vai vos fazer crescer na presença, e depois que vocês crescerem aqui dentro, Deus vos faz crescer do lado de fora. Vocês alcançarão patamares, mas só alcançarão depois de ter crescido do lado de dentro. É por isso que é necessário um start, um despertar, uma mudança. Não é só crescer fora, é estar crescido do lado de dentro. E é exatamente isso que o salmista pede. Em Salmos 139, verso 24: ó Senhor, se eu estiver indo pelo caminho mau, em outras palavras, se eu estiver crescendo muito fora, mas estiver vazio, seco, pequeno do lado de dentro, não deixa. Como o próprio rei Davi falou: arranca a minha coroa, arranca o meu reino, arranca a minha capa, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque, Senhor, eu com reinado, eu com coroa, eu com capa, sem o teu Espírito, não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Mas mesmo que eu não tenha coroa, mesmo que eu não tenha reinado, mesmo que eu não tenha capa, mas eu esteja cheio do teu Espírito do lado de dentro, é só começar de novo, a gente chega lá. E mesmo que não chegar, eu não vou poder chegar diante de Cristo naquele grande dia no céu. Eu sei que vai doer, mas vai curar. Chegar diante da porta, não estou preocupado de arrancar teu glória agora e dizer: tenho coroa, tenho capa, tenho pedras preciosas, tenho cadeira, tenho cargo, tenho carteirinha, tenho dízimo alto, tenho uma boa oferta, tenho um bom emprego, tenho um nome, tenho fama, merece entrar na glória. Jesus vai olhar para ti e vai falar: tem coroa, mas não te conheço, tem nome, mas não te conheço, tem capa, mas não te conheço, tem cadeira, mas não te conheço. Para entrar aqui não é crescer do lado de fora, para entrar aqui é crescer do lado de dentro. Estou sentindo Jesus aqui. Se é crescer do lado de dentro, agora nós compreendemos o porquê do versículo de número 23. O versículo de número 23, e eu peço que vocês me suportem um pouco agora, que eu vou precisar lhes explicar algo, mas por favor, me suporte. Versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu sei que quando nós lemos esse verso parece algo meio desconexo, lançado ao vento, parece algo para mexer no nosso coração e nos nossos sentimentos. Mas olha a organização que o salmista diz, fala e coloca, e quem dera tu nunca mais esquecesse. E se quiser pegar a tua Bíblia aí para ler enquanto eu falo, faça isso agora. Olha a organização: Senhor, me conhece o meu coração e também conhece os meus pensamentos, mas quanto ao meu coração, sonda ele, quanto aos meus pensamentos, prova eles. Então coração Deus sonda, pensamentos Deus prova. Coração Deus sonda, pensamento Deus prova. Olha a organização: primeiro Deus sonda o meu coração, e depois de sondar o meu coração, Ele sonda, prova e conhece os meus pensamentos. Por que tem essa organização dentro desse versículo? A palavra sonda-me, e falei que eu vou mergulhar em algo aqui, eu peço a sua paciência. A palavra sonda-me no hebraico é shakar ou calcar, em um português bem claro, que quer dizer investiga, esquadrinha, examina profundamente, detalhadamente, de maneira intelectual ou de maneira espiritual. Por exemplo, um uso bíblico muito simples para isso seria mais ou menos isso aqui: expressa a investigação das profundezas da sabedoria do coração ou os caminhos de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 25, verso de número 2: a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos homens ou dos reis é descobrir as coisas que Deus escondeu. É por isso que eu vou abrir um parênteses aqui para aplicar algo nos vossos corações, que nós estamos tendo tanta dificuldade no cenário evangélico atual, concernente a pessoas que não têm amor no coração, mas estão dentro da igreja. Você já percebeu que é só alguém errar e é uma metralhadora de crítica para fulminar a pessoa? É porque tem fé, mas não conhecem a fé que tem. Por que não conhece a fé que tem? Porque a glória de Deus é ocultar, mas a nossa glória é descobrir o que Ele escondeu. Provérbios 25, 2. Quando nós olhamos para a fé, sei que tu conhece esse versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se enxergam, mas crê que está lá. Então quando o escritor diz que a fé
é firme fundamento, está afirmando algo, está baseando algo das coisas que não se veem. Ele está dizendo: tem algo oculto que tu não conhece, mas é aquilo que está oculto que está te trazendo aqui para dentro. Mas não é porque está oculto que tu não pode conhecer. A tua curiosidade te leva a conhecer aquilo que Deus escondeu. Então tem gente que tem fé, mas não sabe por que tem fé. Tu pergunta a pessoa e pergunta a ela mais ou menos assim: você tem fé? Você crê em Cristo? Eu creio. Crê por quê? Não, eu creio. Não, irmão, não tem que eu creio. Tem que ter uma base para a sua fé. Tu tem que saber por que crê. Tu tem que saber por que está aqui. Tu tem que saber por que tu levanta a mão para dar glória. Tu tem que saber por que tu está seguindo Jesus até a morte. Tem uma coisa escondida que tu precisa conhecer. Tu veio pela fé, porque tu não conhecia Jesus. Mas a tua fé, pelo que tu não conhecia, te moveu aqui para dentro. Agora que tu chegou, não é para ficar um religioso fanático até o fim da vida, que nem sabe para que está dando glória. Tu tem que conhecer teu Deus dia após dia, para quando uma palavra ou um louvor for lançado aqui do altar, não é o pregador que te pede para levantar a mão. É só alguém dizer: Jesus está aqui, e tu já levanta a mão dizendo: então vou glorificar, porque eu conheço a fé que eu tenho nele. Os maiores problemas que nós estamos vivendo na atualidade são pessoas que são fanáticas gospel. O que é fanático gospel, pastor Jonathan Carlos? São pessoas tão zelosas pelas coisas de Deus que se tornam pecadoras ou pecado. Quer dizer que eu não sou pecador? Óbvio que todos somos. Mas quando é que o meu zelo se torna pecado? Quando eu não sei mais pelo que eu estou lutando, pelo que eu estou guerreando, e acabo matando outros por causa do meu zelo pelas coisas de Deus. Eu falei algo com um jovem uma vez, eu compartilho aqui com vocês agora. Um jovem na minha igreja, eu sempre pego muito no pé dos jovens: fica santo, busca Deus, adolescentes, fica com Jesus. Até que um dia um jovem caiu e ele teve medo de falar comigo. Quando ele veio falar comigo, eu abracei ele e falei: varão, estou aqui para te ajudar a levantar. Ele falou: pastor, tu fala com tanto fervor e zelo para a gente não pecar, que eu pensei que quando eu viesse falar contigo que pequei e caí, o Senhor ia me fulminar, ia me jogar fora. Eu disse a ele: varão, falo com zelo para não cair. Mas agora que caiu, para que eu vou continuar falando sobre isso? Agora não é mais atirar, agora é estender a mão para levantar quem está caído. E o problema é que tem pessoas que vê outra no chão e não estende a mão, continua postando selos sobre elas. Eu me lembro, parênteses aberto, e eu sei porque Jesus está vindo por aqui, de uma mulher que caiu em adultério. Alguém levou na frente de Jesus e diz: a lei manda apedrejar, tu manda fazer o quê? Eu dizia outro dia: sabe por que aquele povo queria apedrejar ela? Jesus, olhando para ele, disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Em outras palavras, vocês só querem atirar pedra porque é ela que está aí. Se fosse a tua cabeça, se fosse você aí no meio, se fosse você exposta, e se fosse você o exposto, teria o mesmo fervor para jogar pedra? Foi saindo um por um. Jesus olhou para ela e disse: onde estão teus acusadores? Ninguém ficou? Nem eu te condeno. Vai, mas não peques mais. 24 de 139. Gatilho: se está no caminho mau, não vai mais por ele. Muda a tua história, começa a andar no caminho bom daqui para frente. Tu cai, mas eu te levanto. Mas não te levanto para tu cair de novo, te levanto para tu ficar de pé e levantar outros que estão caídos na sua volta. Isto é avivamento. Quem entendeu isso que eu preguei até aqui, com calma, diga glória a Deus. Então com calma continuaremos neste pensamento. A palavra que eu acabei de vos falar acerca de sonda-me é investigação. Deus entra e esquadrinha. Esquadrinha o que, pastor Jonathan Carlos? Coração. O coração dentro deste texto, dentro deste versículo, é alma, é inclinação, é mente, é consciência. Então Deus investiga a minha alma, Deus investiga o meu coração. A palavra conhece entre sonda-me e entre coração tem a entender que Deus vem a trazer a revelação, aquilo que está oculto dentro de mim. Quando você continuar lendo a parte B, só espia o que está escrito. Logo o Senhor, depois que tu investigar a minha alma, começa a provar os meus pensamentos. Novamente, a palavra provar, da raiz hebraica balcal, quer dizer testa, aplica um teste de aprovação sobre mim,
me refina como ouro. E o que tu vai provar, Deus? Os meus pensamentos. A palavra usada para pensamentos aqui dentro, só vai comendo Bíblia, é a mesma raiz usada para serafins. É algo que queima, é algo que pega fogo. Então é como se a palavra de Deus estivesse dizendo: os meus pensamentos que pegam fogo, as minhas reflexões desenfreadas, que queimam dentro de mim, que se levantam dentro de mim, prova elas, testa eles, pega aquilo que está pegando fogo dentro de mim e vê se esse fogo é bom, vê se esse fogo é verdadeiro, vê se aquilo que está aceso é de ti ou não. Pega esse fogo e testa. Vai doer, mas vai curar. Vou começar a pregar agora. Tu pensa que Deus testa esse fogo que está aceso aí como? Pensa que Deus olha para tu e diz: me mostra teu fogo? Deus não pede para tu mostrar fogo. Deus prova o fogo que está aceso. Sei que vai doer, vai cortar para a gente, mas vai curar. A gente não pulou aqui dentro, sim ou não? A gente não marchou, não cantamos, não louvamos. É muito fogo. Esse fogo é verdadeiro? Prova ele, Senhor. Prova ele, Senhor. Prova ele, Senhor. Prova o fogo que está aceso. Vê se o fogo é teu ou é só uma emoção momentânea. Vê se o fogo é seu ou é só algo do ambiente a qual eu estou. Como é que tu prova, Senhor Deus? Vem comigo para dentro da Bíblia. Jesus olha para os discípulos e diz: entra para o barco. Está todo mundo navegando, Jesus está na praia. Enquanto estão navegando, uma tempestade come solta. Quem dera todo mundo entendesse. Jesus vem andando sobre as águas. Enquanto vem andando sobre as águas, alguém olha para ele e diz: é fantasma. Jesus se apresenta dizendo: é nada, sou eu, Jesus grandão, não tem mais. Pedro, cheio da autoridade: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. A resposta de Jesus não é: vou acalmar o vento para você vir, vou acalmar a tempestade para você caminhar, vou fazer um passeio para você andar. Não, a palavra de Jesus é: se tu quer vir, vem no vento, vem na tempestade, vem na prova, vem nas ondas, vem na luta, vem no mar. Não vou acalmar, prova que você vai caminhar em verdade diante de mim. Eu sei que quando Jesus acalma a tempestade, depois de pisar dentro do barco, depois de pisar no barco, existem duas apresentações de tempestade dentro da Bíblia. A primeira tempestade é aquele que ele repreende a tempestade. Alguém olha para ele e diz: quem é esse que até vento e mar lhe obedece? Na segunda, ele não repreende, é só ler a Bíblia. Ele só pisa e a tempestade se submete a ele. Aí quando a tempestade se submete, ali é que os discípulos olham para ele e dizem: eu sei quem ele é. Ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo e merece toda adoração, honra, glória e louvor. Eu sei que parece bonito, crente, mas eu sei por quê. Que na primeira tempestade, alguém está dizendo assim: quem é esse? Vai cortar para o nosso lado, vai doer, mas vai curar. Irmãos, essa palavra quem é esse que até vento e mar lhe obedece, deve ter causado um furor santo em Jesus. Como assim quem é esse? Tu não me conhece não, rapaz? Tu ouve eu pregando, anda comigo, canta para mim, vê meus milagres, vê eu atuando. E quando eu faço isso, quem é esse? Tu não me conhece não? Então eu vou me apresentar para você dentro do vento da tempestade. Se o seu fogo só funciona fora da tempestade, eu vou fazer teu fogo funcionar dentro de vento e tempestades também. E como é que tu vai fazer? Aqui está o segredo da questão. Quando Jesus repreende o vento, quando Jesus manieta a tempestade, o espanto dos discípulos, olhar regalado bem dentro do teu olhinho, é porque eles nunca viram ninguém lutar assim, desse jeito, igual Jesus lutou. Os discípulos eram como pescadores dentro daquela tempestade, um valente lutando com outro valente. Quando um pescador vai para dentro do mar aberto, eu posso falar isso porque está ali minha esposa de prova, meu sogro também é pescador aqui na Bahia. Para dentro do mar ele é como um valente lutando com outro valente, que é o mar, que é o vento, a tempestade. Então é um valente lutando contra outro. Eu vou fazer uma pergunta só para quem está pensando e raciocinando a palavra, que como eu falei, se der glória tem que ser pensado. A pergunta que eu vos faço é: tu já viu alguém lutar com outro do lado de fora? Eu nunca vi. Você liga a televisão às vezes e passa uma luta, ou na internet, um lutador lutando com outro. Não é um lutador daqui, outro daqui, socando a cara para ver quem derruba quem primeiro. Então guerreiro só luta com outro guerreiro do lado de fora. Naquele dia, um guerreiro entrou para dentro do outro. Os discípulos entraram para dentro do vento e estão perdendo. Aí vem Jesus,
Manieto, guerreiro mais forte, fala: aquieta. Quando os discípulos olham e falam: isso aqui é esquisito, porque até hoje eu só vi gente lutando com gente do lado de fora. Jesus é o primeiro que entra para dentro do outro valente e não luta de fora para dentro. Ele entra dentro e fala assim: aquieta, venci, cala-te, o maior sou eu, fica quieto. Aqui chegou aquele que é maior do que ti. Posso fazer um paralelo a quem está dando glória. O paralelo é este: a tempestade sou eu, o valente também sou eu. E quando o valente se levanta aqui dentro querendo me matar, Jesus entra. E diz: Jonathan, tu é forte, mas o mais valente chegou aqui dentro. Aquieta, cala-te, fique quieto. Posso botar um texto diante de vós e a gente segue. Quem me ouve até aqui, diga glória a Deus. Então só vem seguindo comigo este pensamento. Acabei de falar a voz que é um valente lutando com outro valente do lado de dentro. É uma guerra interior para influenciar aquilo que está do lado de fora. E vencendo aqui dentro eu consigo vencer do lado de fora. E vencendo fora alcanço outros. Avivamento, glória, país de bem, tudo dá certo, a glória de Deus. Então as lutas exteriores antes devem ser vencidas aqui do lado de dentro. Eu poderia ficar falando de Pedro na tempestade até amanhã, mas permita-me ir com incisão de cabeça para onde Jesus mandou. Eu me lembro de Daniel. Daniel, enquanto está em um ambiente que não é propício a manter a sua fé, irmãos, se está escrito, não sou eu quem vou mudar. E Daniel propôs no texto original, decidiu, ninguém mandou, foi ele quem disse: vocês não mandam, mas sou eu quem estou colocando. Propôs no seu coração não se contaminar com as poções das iguarias do rei. Agora eu quero começar a pregar. Jonathan, por que tu quer começar a pregar agora? Porque ninguém olhou para Daniel e disse assim: Daniel, é o seguinte, vamos fazer um gatilho de avivamento aqui dentro. Você não come, eu não como, a gente se isola. É dele mesmo que toma a decisão de não se contaminar com aquilo que está do lado de fora. Olha aqui bem dentro do meu olhão, que eu sei que dói, mas cura isso aqui que eu vou falar. Dói, mas cura, com carinho. Ninguém pode te obrigar a corromper o que está do lado de dentro e apagar o fogo que está aceso. Ah, mas as iguarias estão diante de mim, mas é tu quem decide abrir a boca e colocar por lá de dentro. Mas se eu não comer, vão me matar. Morre dando glória. Falei que ia doer, mas falei que ia curar. Quer dizer que eu vou ter que pagar minha fé com a minha vida? Chegamos aonde eu queria chegar. Se tiver que pagar a tua fé com a tua vida, quem é que está pronto? Aí a gente vê qual fogo é verdadeiro e qual fogo é emoção de ambiente. Eu estava aqui ouvindo o querido missionário falando acerca de Guiné-Bissau. E eu tive a oportunidade de estar em Angola esse ano, Luanda, com a minha esposa. E eu lembro que os pastores andavam conosco, tinha um general na igreja. E quando nós descemos no aeroporto, o general desceu com a caravana de militares para nos acompanhar. Eu falei: gente, eu estou me sentindo até importante. Veio general me receber. Ele: não, pastor, é porque aqui é perigoso para pastor pisar. Tu vai pregar e a gente nem sabe a hora que alguém pode matar vocês. A gente está aqui te guardando. Então, pastor, a gente está cercando. Mas, pastor, abre a boca e fala a verdade. Mesmo que quiserem te matar, eu falei: estou no lugar certo, varão. Porque se hoje for o dia de morrer pela verdade, então eu vou primeiro, te encontro lá na glória depois. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. Seja a morte ministerial, seja a morte física, seja a morte biológica, seja a morte mental, seja a morte familiar, a menos que seja a morte espiritual. Na espiritual você pensa. Agora, se é morte física, fala a verdade. Se é morte ministerial, se tu falar a verdade, eu tranco a porta. Então tranca tudo, mas eu vou falar a verdade. E se for morte biológica, então me mata, mas fala a verdade. Mantém o fogo aceso. Mas pastor, e se for morte social, vão te cancelar,
vão te perseguir na rede social, vão falar mal de você. Então, irmão, cancela, fulmina, arrebata tudo e me indica para todas as redes sociais cancelar. Mas nós não vamos recuar do fogo aceso que está aceso dentro de nós, porque quem acendeu não foram homens, quem acendeu foi o Espírito Santo de Deus, e aquilo que ele acende só ele pode apagar, se quiser apagar. O que eu estou pregando a voz é uma urgência desse último tempo. Pessoas que negam a própria fé por causa da morte que se apresenta diante delas. Pastor, mas ninguém nunca me ameaçou com faca. Da morte social, no cancelamento nas redes, na morte, posso te dizer, ministerial, com trancar de uma porta e uma oportunidade. Na morte financeira, se eu falar ou se eu manter o fogo aceso, eu vou perder dinheiro. Então, irmão, fica dando glória pobre até o resto da tua vida. É melhor subir para o céu pobre do que rico, negar Jesus e ir para o inferno, pelo amor de Deus. Eu estou pregando com incisão a voz, e eu estou vendo tanto olhinho me olhando arregalado. Tu nunca ouviu ninguém falar: abre mão do teu dinheiro se tiver que abrir para ficar com Jesus? Então chegou um doido para falar a vocês aqui agora. Se o dinheiro estiver entre você e Jesus, corta fora. Se a tua rede social estiver entre você e a tua fidelidade, corta fora. Se as portas boas estiverem entre você e a salvação, corta fora. Assim disse Jesus: é melhor entrar no céu sem braço, sem olho, sem pé, sem mão, sem porta, sem chave, sem dinheiro, sem cadeira, sem posição, sem coroa, sem capa, sem reinado, sem amigos, sem consciência, do que ter tudo isso e ir para o inferno. Já que tu levantou a mão para dar glória, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Assim é para adorar, assim é para receber. Posso te pedir para colocar a mão em forma de receber, assim, desse jeitinho. O que eu tenho a liberar sobre vós é que esta noite Deus começa a despertar no meio desta mensagem uma nova consciência dentro de nós. Que se morra o velho homem e o velho odre, que nasça o novo odre e o vinho novo. Não importa o preço que nós tenhamos que pagar. Ah, pastor, é fácil para tu falar. Eu não é fácil não, irmão. Cresci dentro de um lugar muito difícil e ruim no Rio de Janeiro, e tive que negar muita coisa boa da carne para poder estar aqui falando a vocês. Neguei amizade, neguei dinheiro, neguei oportunidade de entrar na vida errada, neguei mulheres para poder estar aqui agora falando a voz. Vale a pena negar as coisas do mundo e ser fiel a Deus para ser uma tocha, um fogo aceso diante desta terra. Sonda-me, Senhor, o meu coração. Purifica, Senhor, o fogo que está aceso dentro desta geração, e levanta aqui dentro da Liderar Nordeste uma juventude, tanto aqui na nave, quanto na galeria, quanto no altar. Se já estão de pé, acende mais. Se ainda não estão de pé, levanta e continua acendendo, para que através do Badabaí e do Nordeste alcance todo o Brasil e depois a terra, e é fidelidade até o toque da última trombeta. Quem está comigo nesta palavra, diga glória a Deus. Se você disse glória a Deus e confirmou isso, permita-me explicar algo simples a voz. Simples a voz. Eu estou dizendo acerca de fidelidade a vocês. Daniel propôs no seu coração. Propôs aqui, a palavra é assentar. É como se ele pegasse alguém e colocasse sentado em algo no coração. Do meio para o final ainda agora. É como se ele estivesse dizendo: existe um centro de comando aqui dentro. Existe alguém que controla esse centro de comando. E eu preciso colocar alguém para comandar isto aqui. Permita-me abrir um parênteses muito rápido, muito rápido. Talvez alguém já me tenha ouvido pregar isto, mas eu sei que vocês lembram de Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Deus forma o homem do pó da terra, sopra fôlego nas narinas, e o homem se torna a alma vivente. A alma do homem que está do lado de dentro é algo que comanda está aqui do lado de fora. Então existe um centro de comando aqui dentro, coração. A alma comanda o centro de comando e está comandando a carne do lado de fora. Vocês lembram? E eu falava outro dia acerca disso. A minha mão não levanta porque quer, levanta porque a minha alma está mandando ela levantar. Aí eu lembro que eu dizia: é por isso que eu não aponto quem marcha dentro da igreja, porque a carne não marcha sozinha, é a alma marchando através da carne. Por isso eu não aponto quem dá glória e grita, porque não é a carne que está gritando, é a alma gritando através da carne.
Só que quando Adão está no jardim do Éden, permita-me ser bem rápido nisso, ele se permite entregar os centros de comando na mão do pecado e do diabo. Entrega de tal jeito que corrompe tudo que vem depois. Posso abrir um parênteses dentro do parênteses? É por isso que muitas vezes eu tenho embate com algumas pessoas que dizem assim: pastor, se Deus me quisesse diferente, tinha me feito nascer diferente. Como assim? Eu sou o que sou porque Deus me criou assim. Irmão, vai parecer heresia, mas não é. Aí eu olho bem dentro do olho e falo assim: já começou errado, Deus não te criou. Ah não, me criou sim. Não, Deus não te criou. A Bíblia expressa a criação, mas o que Deus meteu a mão para criar foi Adão. Deus forma do pó da terra, de Adão vem Eva, e Deus dá um comando para Adão e Eva: gera, multiplica. Então eu não sou criado de Deus, eu sou gerado com a permissão de Deus na criatura de Deus. É por isso que você sente o que não é para sentir. É por isso que tu quer o que não é para querer. Não é porque Deus te criou assim, é porque aquilo que Ele criou decidiu cair. E é como uma impressora, se quebrou, tudo que vem imprimindo errado. Então se Adão caiu, tudo que ele gerou vem gerando caído. Eu não sinto porque Deus me criou assim, eu sinto porque aquele que me gerou, o primeiro Adão, caiu. E quando caiu, tudo que gerou caído. Eu sei que eu preciso falar algo aqui. Deus não programou Adão para queda. Deus deu liberdade a Adão, e ele usou a liberdade para poder cair. É o que eu falo para minha esposa muitas vezes: eu nunca vou te obrigar a dizer que me ama, porque quem ama não é obrigado, tem liberdade para expressar o amor que tem. Da mesma maneira, Deus nunca obrigou Adão a adorá-lo ou estar com ele. Deus dá liberdade para Adão provar que o amor que tem por Deus é verdadeiro. Só que Adão usa a liberdade que tem, entrega na mão do diabo, entrega na mão do pecado. O tempo vai passando. Veja que eu corri muito dentro desse texto, até que pisa um varão na terra. Esse varão que pisa na terra assim é levado para dentro do deserto. Aí lá no deserto tem 3 tentações. Aí na terceira, diabo se apresenta e fala assim: se de joelhos me adorares, quando tu me adorar, olha todos esses reinos, te darei porque a mim me foi dado. Irmão, eu quero que tu pensa, porque a fé tem que ser pensada. Quem foi que deu o reino da terra para Satanás? Foi Deus? É Deus quem manda o diabo abrir a mão e pega aí aquilo que eu criei. Deus não deu para diabo, Deus deu para Adão. Comanda a terra, Adão, planta na terra, ara a terra, gera na terra. Adão pega o comando de Deus e entrega na mão do diabo. Aí o diabo olha para Jesus e diz: ó, Adão me deu, se tu se corromper te dou também. Que é que Jesus responde? Sai daqui, diabo, porque está escrito: somente ao teu Deus darás glória, e somente a Ele adorarás. Que é que Jesus estava aí explicando, pastor? Jesus estava dizendo: diabo, tu não vai comprar a adoração do meu coração com aquilo que tu pode me dar. Tu não vai me dar para eu ter. É Deus que, se quiser me dar, e se não quiser me dar, continuarei adorando a Ele. Irmãos, eu tenho uns embates de vez em quando, eu sempre falo: o único que prometeu muita coisa, vou te dar, foi o diabo na Bíblia. Se tu me se dobrar, te dou. Se você se jogar, te dou. Se você transformar, te dou. Tu nunca vê Deus prometendo muita coisa: vou te dar, vou abrir. Só existem 3 promessas de Deus para a igreja. A primeira já foi cumprida: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? Poder. Está cumprida. E a segunda, pregador? A segunda promessa é arrebatamento. Me espera, a trombeta vai tocar, e no toque da última trombeta eu pego vocês e levo para a glória. E a terceira é coroação dentro do céu. Então, irmão, se tem muita gente, pregador, te prometendo: vem que eu vou te dar casa, vem que eu vou te dar carro, serve a Deus através de mim que aqui as coisas funcionam. Talvez seja diabo falando na boca de pregador terreno. Agora, quer ver se um pregador ou um pastor é do céu? Ele nunca vai te chamar para ter coisa na terra. Ele sempre vai te chamar para falar: carrega a cruz, sacrifica teu eu primeiro, e depois Deus faz, não para ti, faz através de ti, para tu entender que o que tu tem não é porque tu merece. O que tu tem é para alcançar outros através de você.
Jesus aqui. Se tu entendeu que Deus não te dá porque tu precisa, mas porque Deus quer alcançar outros através de ti, só vai raciocinando comigo. Jesus não se dobrou diante de Satanás. Não se dobrou. Não corrompeu aquilo que Deus entregou a ele, porque Jesus entende quem é. Nem só de pão viverá o homem, viverá de toda a palavra que sai da boca de quem, igreja? Quem é a palavra que sai da boca de Deus? Não são só palavras dentro de livro. A palavra se fez carne. A própria palavra estava sendo testada aquele dia. Então Jesus entende: tu não vive de coisas na terra, tu vive da palavra que sou eu, que saí da boca de Deus na terra. Se Jesus está falando que nós vivemos dele, logo eu entendo por que Jesus não cedeu a Satanás. Se tem um centro de comando aqui dentro, e aqui dentro que eu digo a vocês é órgão, mas quando eu digo centro de comando das emoções, estou falando de mentalidade, de nortear, de decisão. Logo eu digo a vocês que existe um que comandava, era o Jonathan Carlos, era Adão, era a minha vaza comandando dentro do coração dela. Até que um dia Satanás se apresentou, a gente cedeu lá em Adão. Só que com carinho veio o segundo Adão pisando no deserto. E enquanto o primeiro cai no jardim, o segundo se mantém de pé no deserto, olhando na cara do diabo, dizendo: é só através de Adão que Deus restaura aquilo que caiu. Então está aqui um segundo Adão para levantar o que você, Satanás, arrebatou do primeiro Adão. E como é que você vai ter isto aí de volta, Jesus grandão? Pregação de Jesus a Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra, vou começar, vento sopra onde quer, e só ouve a sua voz, mas tu não sabe de onde veio, tu não sabe para onde vai, mas tu vê a sua manifestação. Quem é nascido do primeiro Adão ainda está caído no primeiro Adão, mas quem é nascido do segundo Adão já está de pé há muito tempo, glorificando o segundo Adão. E quem é nascido do segundo Adão, que é o Espírito, entende que o vento sopra onde quer. Não sou eu quem mando no vento, é o vento quem manda em mim. Não sou eu quem mando no Espírito, é o Espírito quem manda em mim. Não sou eu quem mando na palavra, é a palavra quem manda em mim. Não sou eu quem mando no Evangelho, é o Evangelho quem manda em mim. Não sou eu que alarga a porta é estreita, sou eu que diminuo para atravessar na porta estreita. Não sou eu que alargo o caminho estreito, sou eu quem dou meu jeito de entrar no caminho estreito para chegar na porta que é estreita. O vento sopra onde quer, sopra onde quer, sopra onde quer e ouve a sua voz. Quando Jesus paga o salário do pecado lá na cruz do Calvário, eu sei que ele grita: está consumado, tetelestai. O que ele está falando é: o que Deus tinha contra vocês está pago em mim. Vocês não sofrem mais a ira de Deus, não porque merecem ou não merecem, mas porque eu entrei na frente e tomei aquilo que era de ti em mim, de vós em mim, da nação em mim, da terra em mim. Quando Jesus paga o salário, encontra os discípulos, a palavra que ele dá é o que, igreja? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo é: já arranquei o diabo dos centros de comando, já arranquei o pecado dos centros de comando. O centro de comando está vazio. Ela está vazio porque eu estou aqui dentro, estava no jardim, comandava no jardim. Só que quando tu deu para o diabo passou a ser dono. Jesus foi lá e arrancou o diabo comprando. Só que Jesus disse: não fico para sempre, eu vou ter que voltar e sentar à direita de papai. Aí imagina os discípulos olhando e dizendo: e aí, Jesus, eu não sento mais porque eu dei para o diabo. Diabo não senta porque tu arrancou. Tu sentou, mas agora está indo. Quem senta aqui? Quem senta aqui? Quem senta aqui? Quem desce e senta aqui? Quem vem e fica aqui? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Porque eu vou mandar alguém para sentar no centro de comando. Permita-me falar algo de Atos 2, e eu oro agora. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios, falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
Alguém de fora, quem dera todos entendessem, a Bíblia está fechada, olhou para dentro e disse o quê? Está bêbado. Isso aí é vinho, é mosto. A essa hora do dia, está desse jeito. Tu já viu como é que bêbado se comporta? Primeira coisa, perde o comando dos seus sentidos. Não é ele quem controla mais, é o vinho. Segundo, tem movimentos irregulares. Aqui ó, dança para cá, cambaleia para lá. Terceiro, é algo que ele pega fora e bota para comandar do lado de dentro, alterando a sua mente. Só que aquele dia não era vinho velho, aquele dia foi vinho novo dentro do odre. Aquele dia foi o Espírito Santo para propagar o que está escrito na Bíblia: não vos embriagar de vinho, mas enchei-vos daquilo que tem as mesmas propriedades, porque tu pega fora e bota para dentro. Segundo, senta no centro de comando, alterando a sua mentalidade. Terceiro, a doer, mas vai curar. Quando o vinho entra, 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 tem algo do lado de fora que testifica que eu botei ele pro lado de dentro. Quem olha de fora não tem o Espírito Santo, mas diz, ele se comporta como quem tem. Eu sei que tem um comportamento lá fora que tu mantém a fidelidade e santidade, mas qual é o comportamento aqui dentro da Liderar Nordeste de quem tem vinho novo? Eu sei qual é o comportamento de quem tem vinho novo. Bíblia fechada. É o mesmo comportamento de Moisés no monte. Deus, deixa eu ver a tua face. Ninguém pode ver a minha face se morre, se não morre, mas eu vou passar. Vou repetir de novo que a direita entendeu. Vou falar olhando para a galeria, para a esquerda. Eu só vou passar. E quando eu passar no ambiente, você vai me ver de costas. Com carinho para quem levantou a mão para dar glória, e para quem está me olhando de olho arregalado. Ali, no original, não é que Moisés vê apenas as costas de Deus passando. No original é como se Deus passasse e levantasse poeira do chão. É um vento que manifesta no ambiente. Irmãos, eu sei o que acontece quando Deus passa e um vento levanta o que está caído. Eu sei que já faltou luz na tua casa, já faltou na minha direto no Rio de Janeiro. Você já pegou uma chama de vela acesa? Um dia eu fui estudar o porquê que judeu fica assim na frente do muro das lamentações. Olha aqui para o pastor Jonathan. Desse jeito. Aí o judeu balança, fica balançando. Alguém perguntou, por que tu balança assim desse jeito? Sabe o que o judeu respondeu? É porque eu sei como eu me enxergo diante dele. Quem não sabe o que é diante dele, não sabe como se comportar. Mas como eu sei o que eu sou, eu balanço. A balança por quê? Porque eu sou uma chama acesa. Não, quem está entendendo e prestando atenção entendeu. Eu sou uma chama acesa. A chama foi testada, provada, sondada, aprovada. E chama aprovada tem um jeito de se comportar quando ele passa. Lembra da vela acesa dentro da casa quando falta luz? Eu sei que tu já acendeu. Tu deixa ela paradinha em cima do copo, não é? Se tu fecha as janelas não tem vento. Se não tem vento ela fica estável. Se não tem vento ela fica estática. Já percebeu que tu abre a janela, ou tu passa por ela, ou tu sopra nela, o que ela faz? Só tem um jeito de saber se Deus acabou de passar dentro da Liderar Nordeste. É que tem chama aprovada do lado de dentro, que já colocou o vinho que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele só vai passar, só vai passar, só vai passar. O vento vai levantar, e quem é fogo aceso na presença de Deus, deixa o vento te balançar, deixa o vento te possuir, deixa o vento testificar. Já que tu levantou a mão para dar glória, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso aqui dentro. A primeira e última. Segure a mão de quem está do seu lado. Primeira e última. Terminei de pregar agora. Pastor, para que tu mandou pegar na mão? Poderia eu engatar a quinta aqui agora? Eu sei que vocês entenderiam o que Deus iria fazer, mas deixa eu falar com calma para ninguém dizer que foi porque o pregador gritou.
Entende-se que tu não está pegando na mão de qualquer um que está do seu lado. Fechando em Salmos 133, 9, 23 e 24. Esse que está do seu lado faz parte do verso 24. Para eu mudar minha faculdade, me usa no meio da minha família, me usa no meio dos ambientes aonde eu estou. Ah, se você é este como salmista que faz esta oração, então eu sei porque pedir para tu pegar na mão de quem está do seu lado. Não é jargão de pregador, não. A tua cabeça, eu te toco, tu recebe. 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 Recebe o que, pregador? Espírito Santo não vai descer aqui dentro hoje. Ele já desceu em Atos 2 há 12 anos atrás. Ele já está dentro da Liderar Nordeste. E quem quer receber, levanta a mão de quem está do seu lado agora. Ele transporta de um para o outro aqui dentro. Quem tem glória para dar, deixa o vento possuir vocês agora. Balança, dança, glorifica, saúda o Senhor que entrou dentro desta casa. Eu vou abrir mão do microfone 10 segundos. Vocês terão, eu vou melhorar. Vocês terão 30 segundos. 30. Um vento impetuoso e poderoso acabou de invadir esta casa. Quem quer ser renovado, quem quer ser cheio, quem quer ser possuído pelo Espírito Santo, quem quer fazer a diferença nesse tempo, se prepare para viver algo sobrenatural agora. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, meu Deus, 22, 21. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. 20. Um terremoto de glória começou a acontecer. 19. O Senhor convoca os soldados para a guerra. 18. Geração que não se dobra a esse tempo. 17. Geração que não se dobra ao pecado. 16. Geração que não se dobra a ideologias. 15. Geração que não se dobra ao diabo. 14. Geração que entregou o comando ao Espírito Santo. 13. Geração cheia, 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 cheia. 10. O Espírito de Deus. 9. Acabou de soprar aqui dentro. 8. Deus está passando na casa. 7. Quem tem glória para dar de glória. 6. Quem tem aleluia, dê aleluia. 5. Quem tem língua estranha, canta em língua agora. 4. Que rebada catacote refaua. Remanacatúria. Remaia, reteca, tuquite. Rebadará catoia. 3. 2. O que é macia. 1. Segura tudo, meus amigos. Vamos provar se esse fogo é real. Olha, o vento está provando fogos aqui dentro. Sonda a minha alma. Prova o fogo que está aceso em mim. Aprove e incendeia esta nação para a sua glória. Senhor, eis tochas acesas diante de ti. Envia estas tochas aos comandos desta nação.
Envia estas tochas às cadeiras de posição de autoridade nesta terra. Envia estas tochas para este mundo chamado terra. Incendeia o Brasil nesse último tempo com fogo aprovado aqui dentro da Liderar Nordeste. E aonde houver um crente cheio, pentecostal, cheio do teu poder, da tua glória, da tua presença, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, entrega um sinal de glória aqui dentro agora. Senhor, tu não move, tu só passa. O que move é o vento do teu Espírito. 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 Olha lá, é o vento do teu Espírito. E olha o que Jesus está fazendo ali no meio. Meu Deus, a galeria já está toda tomada de Deus. Enche do teu Espírito. A nave da igreja já está incendiada de glória. Tem brasas vivas espalhadas aqui dentro. Quem quer viver um novo tempo que Deus levanta nessa nação, esta é a hora de se encher deste fogo. Eu quero aproveitar que vocês estão de pé e fazer um convite diante da liberdade que me foi dada pela diretoria, onde disseram: fica à vontade, meu filho, entrega o que Jesus mandou. Quero fazer uso desta liberdade.